Isso, exatamente. É sabendo um, você consegue puxar ideias para os outros. Então, essa aqui, tu tem ideia do que eu tô falando quando eu escrevo uma equação como essa? Sim, sim. Eu tenho a noção que no caso, não nesse caso, mas por exemplo, no caso de cima que é uma circunferência, se o x ele tivesse menos alguma coisa, aí você estaria colocando a distância, o centro do círculo fora. Eu tenho noção disso. Sim, sim. Essa eu acho que eu não lembro na realidade, mas eu acho É, que era o contrário, algo assim. veja que quando você tá falando de um círculo aqui, meio que é o mesmo número na frente do x quadrado e no y quadrado, número um. Mas não precisaria ser exatamente um, poderia ser o 2 ou qualquer outro número. Aqui você tem números diferentes, né? Você tem um A e um B, são números diferentes. Então, vamos dizer assim, Sim. é um círculo com proporções diferentes. O que que é um círculo com proporções diferentes? É uma elipse, ok? Uhum. Agora, se você tiver essa mesma equação, só que com um sinal trocado, tipo um positivo e outro negativo, então você está falando uma hipérbole, né? Se o do y for trocado, ela é uma hipérbole assim, virada para cima, na vertical, vamos dizer, né? Se for o x com sinal negativo, é uma hipérbole horizontal, beleza? Ah, Então, por perfeito. isso que eu olhei aquela coisa lá e eu já imaginei que fosse uma hipérbole, entendeu? Então, isso é uma hipérbole. Agora, você pode reparar que a equação que você tem aqui é nesse esquema, né? Olha só. Não está exatamente com A's e B's, mas é só alterar os números, né? Então, veja, deixa eu mostrar aqui para você. Vamos passar para o outro lado, y ao quadrado. Então vai ficar, veja, 4, né? X menos um ao quadrado, menos y ao quadrado, é igual a zero. Daí eu posso fazer o seguinte, para ficar bem na forma lá que eu tava te mostrando. X menos um ao quadrado, tá, tem esse menos um, mas tu já sabe do que se trata, fora da origem, né? Que nem tu tava falando sobre o círculo. Um quarto Sim. aqui, e aqui menos um, entendeu? Então tu tá falando de uma hipérbole, porque ela tá seguindo a mesma ideia da hipérbole, né? Veja só. Só que o A da, da hipérbole aqui é um quarto, ou um meio no caso, né? E o B é um. Tá acompanhando aqui, cara? Sim, sim, por enquanto sim. Tá. Então é Então, por isso que ficou aquele desenho, porque é o desenho de uma hipérbole. uhum. Nesse caso, ele estaria andando no X um quarto e no Y um, ou o contrário? Exatamente. Veja, o que que acontece, né? Como você tem esse um quarto aqui, dividindo, né? Então, quando a gente divide por um número pequeno, os números aumentam. Então, por isso que em x ele vai ter variações maiores que em y, beleza? Uhum. Então, é uma questão de gráfico, ok? Bem, Beleza. a tua dúvida sobre essa era isso? Era isso. Só. Tá. Então Na é por causa realidade, da própria sim. característica. Só deixa eu abrir minha janela um instante. Ok. Pronto. Então, beleza. Você disse que estava com dúvida em outras aqui, tipo a F, essa aqui, Aham. né? Essas três são dúvidas de gráfico. Todas elas eu consegui resolver relativamente tranquilo. Então, todas elas vão ser dúvidas de gráfico. É a quarta e a última ali. Dúvidas de gráfico. É, o Em todas elas gráfico. eu fiz o esboço, mas aí eu quero entender alguma coisa no gráfico. Se eu não me engano, nessa quarta, eu. Provavelmente a dúvida que tu me tirou dessa primeira já resolve a dúvida dessa quarta, tá? Que é a. Aí, não, não é essa, não. Essa segunda é a quarta. Ah, essa é a última. Ah, essa última também é Aqui bom. não tem gráfico, né? Bem, cara, o negócio é o Ah, seguinte: essa eu não consegui definir o gráfico. Verdade. a questão é que quando você estiver avaliando o gráfico, você não vai estar avaliando a função como um todo.
você vai estar avaliando só o gráfico daquilo que causa um problema no domínio, vamos dizer assim, né? Por exemplo, nessa aí, o problema está na parte de baixo da fração, porque a fração não pode dar zero. Só que também tem uma outra questão, que é você não poder ter números negativos dentro da raiz. Então, você está me dizendo que fazer a conta para ti tá tranquilo. É isso. O Sim. problema é fazer o gráfico, é isso. Exatamente. É que justamente eu tenho uma defasagem muito forte, principalmente no ensino fundamental e médio ali, no, na questão de fórmulas de gráficos, saber identificar isso, entende? Não, mas isso aí não tem nada a ver com tua suposta dificuldade, porque ninguém sabe fazer o gráfico desse negócio aqui. Ah, ok. Então, Eu também não sei. menos mal. Mas o É outro impossível. eu sabia a questão da circunferência, mas não sabia da elipse. Isso já é uma coisa que eu imagino que é defasagem. Ok. Ah, Mas cara, então, sim. nesse Você caso, provavelmente está bem. Você está conseguindo começar esse problema, você está encontrando os valores de domínio. Você não está tão mal, não. Tá? Então, agora, fazer esse gráfico aqui, ó. Nem o GeoGebra vai dar um gráfico decente para isso. Quer ver? Conhece o GeoGebra? sim, sim, eu utilizo ele no que, no que dá. Então, ó, eu vou escrever só a parte de baixo, tá? A gente tem que ela não pode ser zero, né? Eu nem vou me preocupar com o fato dele ser uma raiz, né? Esse tipo de coisa, que daí complicaria mais a análise do desenho. Vou só escrever a parte de baixo. Estou escrevendo aqui, tá? Que eu não posso te mostrar, porque senão eu não consigo ver o. Ó, a Não, parte de baixo, ela até que ficou razoável. Eu acho que ela é uma parábola. Beleza, mas veja, eu só escrevi a parte de baixo, certo? uhum, Agora, eu quero avaliar se ele é positivo ou negativo. Eu tenho que pegar essa parte de baixo aqui e dizer. Pô, eu nem sei como é que eu vou fazer isso. Eu vou dizer y igual a barra aqui, era xy em cima, né? uhum. Ó, que merda é essa? Entendeu? Tipo, tem como desenhar uma parada dessa, entendeu? O jeito que a gente utiliza, pelo menos para demonstrar esses gráficos, a gente escreve e vê no 3D. Aí, a partir do 3D, a gente puxa Ah, sim. a noção. Verdade, eu que tô viajando. Eu que tô viajando. GeoGebra 3D Plot. Isso aí. Viajei. Ah, pronto. Ó, mesmo assim, né? Como é que eu vou te ajudar com esse negócio aqui, velho? Tem coisa que não dá pra desenhar, tá? No máximo dá pra tu ter uma noção do que é, mas. É. Ah, não, esse daí, então, vamos deixar de lado. Deve ser até, como eu fiz esse daí ontem, deve ser até por isso que eu não fiz essa questão, o gráfico. Deve ser porque era muito bizarro mesmo. Pois é. Bom, Bem, aquela última, ela tem um gráfico estranho também. Aí eu queria entender a última, como que vamos ela se ver. forma. Uhum. É só mais essa última ali. Ah, bem, eu tava avaliando a última. Ah, não, mas a última tem a formação do gráfico, então. Ah, mas não é um gráfico 3D, isso aqui é uma projeção, Ah, né? sim, é. Daí a história muda um pouco. Porque, pô, mesmo assim, né? Veja que a parte da parábola que eu fiz, né? Uhum, Só que daí, tudo bem. Veja, então a parte gráfica que nos interessa para escrever domínio é sempre a projeção, né? Porque é o que realmente importa. Porque, veja, o Z é a imagem, é uma resposta. Só que quando a gente está avaliando domínio, a gente está avaliando os valores que eu vou jogar nas minhas entradas, que é x, y, que formam um plano 2D, entendeu? uhum, Ok. Agora, como é que a gente chega nesse gráfico aqui? Por avaliando algumas coisas. Apesar que eu não estou gostando muito do que ele fez aqui. Posso eu estar errado, provavelmente é o caso. Tu estuda onde? No IST? não, não. A minha faculdade, ela é fora. É Tá, americana.
É americana, tu tá em Portugal, mas faz uma É. faculdade. Entendi. Bem, é que os professores de E é uma ST são muito engenharia bons. de software, então não tem nem sentido a gente estar dando cálculo 3, mas. É que tu não viu os de Portugal, hein? Então também é loucuragem. Ó, vamos lá. Quando eu desenhei a parte de baixo aqui, você concordou comigo que Uhum, deu aquela parabolazinha, que apareceu no desenho do seu professor também. Beleza? uhum, Agora, a ideia é o seguinte. O que eu quero dizer com isso aqui? Ele está avaliando ali para dar a resposta as regiões em que a solução fica positiva, ok? sim, aham, Então, as soluções elas ficam positivas é, onde está verde, provavelmente. Mas isso se dá pelo fato não só da parte de baixo, pelo menos eu acho que ele não está deixando isso aqui explícito pela parte de baixo só, que é também pela parte de cima. Porque o que que acontece? A parte de cima também altera o sinal, né? Óbvio. totalmente. Então, por exemplo, se tu tiver um Y negativo e um X positivo, você vai ter você vai ter negativo em cima, né? Uhum, Então, é aí que surgem as ideias. Eu vou te explicar pelo desenho dele mesmo, não preciso nem eu fazer. Olha só. Essa parábola, como você pode perceber, ela tem essa parte aqui onde o Y é positivo e aqui para baixo a parte onde o Y é negativo, ok? ok. Perfeito. Então você já sabe que pela parte de cima da tua função, vamos lembrar, não esqueça que a parte de cima é yx, ok? Uhum, Yx. Então, pela parte de cima, você tem algumas possibilidades com os valores de x e y. Os dois negativos, os dois positivos ou os dois com sinais diferentes, uhum, né? Então, vamos primeiro avaliar os dois positivos. Os dois positivos, a gente está falando que a parte de cima é positiva, sim. ok? Então, se a parte de cima é positiva, a gente precisa que a parte de baixo também seja positiva, para que você tenha uma coisa dentro da tua raiz que seja positiva também. Entendeu? Uhum. É, Agora, se não me diga. engano, a gente avaliou isso como os sinais teriam que ser iguais em cima e embaixo, independente da situação nessa questão. Sim, exatamente. Precisa ser igual, é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou avaliando parte por parte. Por quê? Porque onde que o x e o y eles são positivos juntos? No primeiro quadrante, ok? E Uhum, aqui está o primeiro quadrante. Todo esse quadrado aqui é o primeiro quadrante. São os valores de x e y positivos. Então, aqui vai ter situações onde para valores de x e y positivos, vai ter situações onde essa expressão aqui ela vai ser positiva e negativa. Onde que ela vai ser positiva? Para os pontos abaixo da curva, ok? Então essa uhum, expressão aqui de baixo, ela vai ser positiva se tu pegar x e y abaixo da curva, beleza? uhum, Você pode fazer um teste e verificar isso, né? Se você pegar, por exemplo, um ponto aqui que não está aqui, por exemplo, o 1 e o 1, você vai ver que vai ficar positivo. Mas se você pegar um valor muito alto, para y, por exemplo, ou para x, daí vai ficar negativo, ok? ok. Não, na verdade, desculpa, falei besteira. Se você pegar um valor muito alto para y, justamente porque o y que tá ao quadrado, né? Uhum. Então é o que a gente repara. E Então, que aí ele que já tá. é negativo, né? Então já. É, porque o y tá com o sinal negativo aqui, né? Menos Uhum. y ao quadrado, certo? Então, quanto Então é maior por esse isso que a gente. valor, E isso, maior. por isso que quando a gente repara, ó, quanto mais alto aqui, ó, né? Não tá na solução. Né? O branquinho significa que não tá na solução, certo? Uhum. Agora aqui, olha só. Totalmente contrário. Porque aqui o x é negativo. Então, a parte de cima é negativa. Então, você quer que a parte de baixo também seja, beleza? Então, onde que a Uhum. parte de baixo é negativa? Justamente nas mesmas condições, y altos, ok? Uhum. Beleza. Então, parte de baixo negativa, a de cima já é também, porque eu estou pegando x negativos, justamente tudo fora da região da curva. E assim vai, pegou a ideia? Ah, sim, sim. O que que acontece naquela proximidade do x negativo e y negativo bem próximos que dá aquele problema ali? Dá pra gente especular isso? Opa, aqui dá aquele problema, tá falando dessa É, que parte dá aqui? essa falha aí. Porque essa Não, falha não, não é uma é falha, né?
Se você reparar, é que nem essa região aqui, né? Porque o que que acontece nessa parte? X e Y são negativos, ok? Então a parte de cima é positiva, porque menos com menos dá mais. Então você Certo. precisa que a parte de baixo também seja positiva. Onde que a parte de baixo vai ser positiva? De novo, para valores de X, valores de Y pequenos, né? Uhum. Valores de Y pequenos. E de X maiores, no caso, né? Justamente, de novo, porque o Y ele tá ao quadrado, né? Uhum. Se ele tá ao quadrado, tanto faz o que vai sair dali. Vai ficar positivo. Só que como tem um sinal de menos na frente, fica negativo. Certo? Certo. A ideia é essa. Certinho. Ok. Show de bola. E aí, qual é a Gostei, próxima que tu queres ok. ver? Aí eu mandei mais, eu acho que 2 ou 3 questões, que aí são derivadas parciais e derivadas de ordem superior. Parciais de ordem superior, né? Certo, deixa eu dar uma olhada aqui. São Não, três não tá mais questões. na ficha, então. É, tá fora já. São três Tá, deixa questões eu mesmo. fechar aqui. Ah, cadê? Tá. Você mandou uma derivadona aqui, vamos ver. Essa? Aham. Essa daí, o que não. Isso daí, na realidade, eu entendo como fazer, mas eu tô com muito problema, porque esse ln para mim parece estar multiplicando o y dividido por z, e ali eu quebrei. Eu não tô sabendo organizar meus pensamentos com isso daí, não. Embora eu sei derivar parcialmente, eu não tô conseguindo organizar isso na minha cabeça. Certo. Então o problema tá na derivada ser uma função feia. É isso. É, Certo. Legal, legal. De fato, não é uma função muito simpática a um primeiro momento, assim. Mas eu acho que dá para fazer algumas adaptações. Deixa eu dar uma brincada com ela. A gente quer as derivadas parciais no ponto, beleza. Então deixa eu pegar ela aqui. E o que a gente consegue ver nela? A gente consegue ver que tem um E, uma multiplicação e uma subtração, né? uhum, Quando a gente vê uma subtração numa potência, a gente pode usar propriedade. A gente pode usar uma propriedade de divisão, né? Então, a gente sabe que na divisão de bases iguais diminui os expoentes. Então, dá para você fazer o seguinte: E na yx ln de x dividido por E na yx ln de y. Ok? ok. Primeiro que eu fiz distributiva, né? Uhum. Todo esse cara multiplicando. E depois, como tem a subtração, eu fiz a divisão. É regra de potência. Eu não sei o quão familiarizado você está com regrinhas de potência, né? Mas essa é uma regra de potência. Agora eu vou usar uma regra de logaritmo, que é o seguinte: nós sabemos que quando nós temos algo multiplicando um logaritmo, isso pode ir para dentro do logaritmo, para a potência do que está dentro do logaritmo. A regra é mais ou menos assim. Se você tem um A, ln, ou log que seja, da base B de um C, isso é a mesma coisa que nossa, o log do B de C elevado a A, entendeu? Então, o que está fora pode ir para dentro no argumento do que a gente está trabalhando. Beleza? Beleza, no caso, o nosso y dividido por x, ele vai cair para dentro justamente do nosso ln, né? Exatamente. E isso é ótimo. É porque aí você iguala ali embaixo e... Ah, não, não vai igualar totalmente. Não, vamos igualar muitas coisas aqui. Deixa eu te mostrar. Tudo bem até aí, né? Agora a Sim. gente tem uma outra propriedade. Como tem E e LN, dá para cancelar, certo? Uhum. É isso Porque que eu o tava E é função pensando, só que inversa. eu achei que não ia dar. Não, dá sim, pô. Daí ficou x, y elevado a x. Eu acho que esse é o caminho mais fácil, beleza? Por enquanto eu tirei os LNs. O problema nos LNs tá aí. Tirado. Seja o mais fácil ou mais difícil, eu queria ter algum caminho, porque para mim não tava nem, nem É. chegando no caminho. É, Agora o problema é que tudo aqui. Bem, na verdade, né? Como é y sobre x em cima e embaixo, dá até para fazer uma coisa. Não sei se vai facilitar na hora de derivar, eu acho que vai. Que é isso aqui, ó. Xy elevado a yx. Certo? uhum, É como se fosse.
Não sei se isso vai ajudar o que eu vou fazer agora, mas foi uma ideia que me surgiu aqui. V elevado a um sobre V. O problema é que a gente está trabalhando com duas variáveis, né? Então a gente não quer Hum. fazer uma coisa desse gênero, né? Aliás, não muda nada, mas é y sobre z, se eu não me engano, tá? É Z? Opa, muda sim. Não muda. Porque muda. Porque aqui nós temos três variáveis, então, né? Muda sim. Uhum, sim. Então, era y sobre Z. Era y sobre Z. Era y sobre Z. Eu coloquei y sobre X. Ah, Nossa, acontece. tá bom. Deixa eu apagar aqui. Valeu por ter dito. Z. Isso aqui talvez Eu facilite um tava pouco. dando tab aqui, aí eu pensei, peraí, alguém errou em alguma parte. É. Z. Beleza. Beleza. Pode ser que Mas ajude. até aí dá pra seguir. De boa. Porque agora, Qual por o do exemplo, se a gente for fazer as derivadas em X, a gente não precisa se preocupar com a parte de baixo, né? Meio Hum, que, né? Pelo menos se a gente deixar dessa forma. Aí fica um pouco mais legal. Eu acho que eu vou deixar dessa forma para trabalhar. Essa aqui tá certa também, mas talvez não seja tão legal na hora de fazer as derivadas. Então vamos primeiro fazer a derivada em x. É o f del x, certo? uhum, Agora a questão é a seguinte: como essa parte de baixo aqui não depende de x, ela é toda constante, ok? uhum. Então É, vai eu, ser eu vou. aleatório. Eu não sei o quão bom tu tá em cálculo. Tu já fez cálculo um, né? Sim, sim. Isso. Então você já sabe que existe um monte de regras, tá? A gente às vezes se perde, né? Mas tá aí. Então, derivado do x, y, z. A gente só precisa derivar isso. Daí a questão que surge aqui é o seguinte: qual é a derivada, né? Sabe me dizer? Ahn, normalmente o x elevado a alguma coisa, ele fica menos um e vezes, antes dele, no caso, Se a ficaria coisa de cima for. y dividido por z vezes x, aí, mas como é fração, eu não lembro se é a mesma coisa. Bem, é, são técnicas de derivadas lá do início, tá? Eu quero te mostrar a minha tabela de derivadas aqui. E Uhum. a primeira regra que a gente aprende quando vai derivar é a regra do tombo. Que no Brasil a gente chama de regra do tombo, né? Essa Que é o daí que seguinte. eu tava comentando. É, era no lugar do. O U aqui o que que é? Uma função de x, mas que seja. Uhum. Pensa que é x. X elevado a um número, ou melhor, x elevado a uma constante, ok? Quem é a derivada de x elevado a uma constante? É a constante multiplicando x elevado a essa constante menos um. Era essa que você estava falando, né? Uhum. Muito bem. Agora, isso aqui é uma constante para essa derivada? Então, como a gente tá fazendo a derivada em função de x, eles seriam, né? Porque y e z é constante. Mas Perfeito. por ser fração, eu não sei se muda Não, isso. dane-se a fração. Não importa. Fração não faz diferença nenhuma. Fração é um número como outro qualquer, ok? Ok? Então é constante, porque y Então é e z constante. em função de x é constante. Exatamente. Então, o que vai pegar aqui? Vai para frente, diminui um, aquela história toda. Então, Uhum. eu vou deixar esse cara aqui, É, mantém isso daí. vou cair o outro, E vezes y. constante vai para frente multiplicando, x elevado à própria constante menos um, pronto, derivamos. Ok? Perfeito. Essa é a derivada em x. Agora, E y vamos derivar em mais y. brincadeira, né? Em y, você acha que vai ser mais difícil em y? Não que vai ser mais difícil, mas que tem mais y, né, pra gente mexer. Exatamente. Então, numa situação como essa, né, como você tem termos com y em cima e embaixo, na potência também, a coisa complica um pouco, né? O primeiro passo aqui, eu acho, né, é interessante a gente levar em conta que na nossa função nós temos uma divisão, ok? Então, nós vamos utilizar a regra do quociente primeiro, beleza? Certo. Eu Então, a sei regra do... nomes, Diga. mas o que eu estava pensando em fazer era passar o y como uma multiplicação negativa. Era isso que eu ia fazer. Multiplicação negativa? Ah, não. No caso, isso daí a gente tem é u linha vezes v.
mais um Isso, exatamente. É o que está lá B', naquela minha tabela. é, Exatamente isso. É a regra do quociente, né? Com vezes certeza você dividido conhece. por V elevado a 2. Isso. Né? Beleza. Agora, Eu sou horrível dividido com pelo de baixo, né? então. Ao quadrado. Uhum. Eu de Tá. baixo. O Beleza. problema. Bem, colocamos na regra, né? Uhum. Agora temos esse outro problema que é fazer as derivadas. Então a gente precisa derivar isso aqui em termos de x, né? Primeiro, desculpa, em termos de y. Temos que derivar isso aqui em termos de y também. Veja que a variável está no expoente. Nós estamos derivando em y, Uhum. certo? Então a gente tem que lembrar uma regra que a gente não costuma usar muito. É a regra de quando você tem uma constante elevada à variável. Deixa eu abrir ela aqui. Ó, aqui, ó, é a 4. Regra 4. Uhum. Então eu vou pegar ela aqui, vou colocar ela. Depois a gente tem uma outra ainda para usar na próxima. Nós vamos usar essa aqui na primeira, porque o x para nós é uma constante, que nem o a, ok? Uhum. Eu estou Sim. pensando nessa aqui, tá? Ó. Sim, X como para tá nós aqui é uma Y, constante e o z X também. e Z ali são constantes. Beleza. Exato. Então, agora eu vou pegar só esse carinha aqui e vou escrever mediante a regra. A gente já entendeu que o a é o x. Então vai ficar x, certo? Elevado a u. Quem é o u? O u é a função de y que me deram, que no caso é essa aqui, Y yz. dividido por Z, sim. Vamos. Exatamente, y dividido por z. Então, vai ficar aqui y dividido por z, ln do a, X. que no caso é o x, exato, e aqui vezes o', né? Ou seja, a derivada desse cara em termos do que eu estou derivando, que é y. A derivada Hum, do y sobre z é que nem se eu estivesse derivando, sei lá, x sobre 2. Quem que é a derivada? 1/2, né? Porque o 2 é uma constante, certo? sim, sim. E tu entendeu o que eu quis dizer? Sim, sim, porque o X, no caso, tipo, ele vai tirar o um que tá elevado, aí vai. Digamos assim, ó, a gente tem lá o Ah, clássico, né? tá A gente ligado? tem um x ao quadrado sobre 2. Quem que é a derivada aqui? 2k x sobre 2, né? Isso. Aham, que aí Por fica quê? X. Porque esse 2 é uma constante. Então, derivada de constante, multiplicando, né, ela só fica ali, certo? Certo. Aqui, o z é uma constante. Então, Hum, quem vai sobrar é o z, é um ok? sobre Z aí, né? Exatamente, 1 sobre z. Beleza. Show de bola. Então, tá aí. Essa é a derivada dessa parte. Agora, para fazer a derivada dessa parte é um pouco mais chato. Porque se você perceber bem, você tem y na parte de baixo e na de cima. Em cima. Uhum. Isso. Então é a regra 8. Se não me engano, é a regra 8. Vamos ver aqui. Até o que é regra de 8. cadeia? Brincadeira? Oi? Não, tava pensando que deveria ser regra de cadeia por serem duas coisas, mas como Não, uma tá ligada à outra, não vai ser, né? tabelado. Ainda não tem regra da cadeia, não. Então a regra é essa aqui, olha só. Você tem uma função que depende de. Aqui nós estamos falando de x, né? Então vamos Uhum. ignorar as várias variáveis do nosso problema. Uma função que depende de x, outra função que depende de x. Como é que vai ser a derivada? Ó, tipo, a primeira parte aqui é tipo a regra do tombo, tá vendo? Uhum. Ó, É caiu, a ficou -1 em diferença que deriva cima. o ali, né? Isso. E somado com tipo a regra do expoente que eu fiz agora, Uhum. né? E ficou ln, tudo, né? Beleza? É uma mistura das duas, né? É verdade, uma mistura. Deixa eu ver se não tem mais alguma coisa aqui do lado, que essa regra é grande. Tem o velhinha, sabia que tinha o velhinha. Tem que Sobrou fazer a alguma derivadinha. coisa. Ai, Sobrou um Frambles aqui. Deixa eu pôr ele aqui. Tá. Agora, meu velho, vamos lá que tem coisa para derivar. Deixa eu pegar aqui. Era essa. Deixa é. eu E só pegar certo aqui. Não é difícil, mas tem que saber as regras. Pelo menos assim, nessa tua situação, tu tem que saber que as regras ficar existem. com a tabela das derivadas ali do lado. Do lado. Exato. Exatamente. Tem que saber que elas existem. Tu vai olhar pra uma verdade e vai pensar, pô, eu sei que tem um jeito de fazer. Entendeu? Dá para Então vamos fazer. lá. Vamos lá. Bom, começa Será que com você esse consegue dizer pra mim qual aí, que é a né? derivada aqui? Então a gente vai ter y sobre z, que vai ficar um sobre z. Faz o seguinte, então. Não está derivado. Você pode escrever isso num papel.
Depois você me manda uma foto e eu vejo se você colocou certo, beleza? Tá, É peraí. bom que você tente fazer também, mas não tenha pressa. Faça do seu jeito aí, baseado nessa regra. A única coisa que você precisa tá aqui, ó. Beleza? Tá tudo aqui. Ah, esse V ele tá dentro do. É o V da nossa elevação ali, né? Nossa É, o elevação, V é o termo do expoente, exatamente. tá, beleza. No nosso caso, Não, o V para nós é o Y sobre Z. aham. E nós estamos derivando em Y, Ele lembre tá disso. fazendo vezes o U aí, então. Esse Y Aqui? Né? derivado. Aqui? Aham. Sim, Tá vezes. multiplicando o U, beleza. Isso. Y sobre Z. Uhum. Ah, vou te mandar. Vou mandar pelo WhatsApp, que eu acho que não dá pra mandar foto por aqui. Sim, sim, mande pelo zap, isso mesmo. Mandei. Desculpa a letra grotesca, mas é isso. Acho que você já viu coisa pior. Tá bom, você fez na caneta digital aí? Tá ótimo. Vamos ver. É, eu vou corrigir sem estar mostrando aqui. Não, eu posso mostrar. Não precisa ser preguiçoso Ah, tá também. na Deixa eu colar aqui. Vamos ver se tá certo isso. Dá um zoomzinho. Beleza. Então, vamos lá. Derivada vai ser a queda do que está em cima. Beleza. A cópia do que está ali com menos um. Show. Derivada do de baixo, que é um. Show. Mais cópia do que está ali. Beleza. ln do cara de baixo. Derivada do que está em cima. Isso aqui é um z, certo? É, não é um 2, não, é um Não é Z. um 2, beleza. Show, tá certinho. Então, agora é só colocar as pecinhas no lugar, né? Uhum. Tá meio grande, né? Então a gente não vai colocar as peças no lugar, mas era só pôr esse carinha aqui e o outro carinha aqui, né? Pôr esses caras ali naqueles lugares, certo? Perfeito, perfeito. Daí acabou a derivada. Agora vamos ver a z. Vamos lá. Cadê? Opa, voltei demais. A funçãozinha tá aqui. Viu, cara? Olha, eu cheguei em vários formatos para essa equação, né? Mas Uhum. eu, com a minha prática, percebi que o melhor para trabalhar é esse. Não é uma coisa assim que você vai pegar na hora. Para mim, esse Esse é aqui é um o melhor negócio jeito. monstruoso se não tivesse feito toda essa manipulação, né? Sim. Mas veja que eu acabei fazendo uma coisa depois que supostamente deixou ela mais clean. Só que aquele jeito não era, para mim, o mais apropriado para fazer as derivadas. Ele não expulsava as coisas assim tão rápido, sabe? Que nem, por exemplo, na do X ali eu fiz rapidinho. Agora você precisa fazer derivada em Z. Será que você consegue sozinho? E me enviar para ver se está tudo certo? As regras estão aqui, né? Eu vou fazer até o seguinte. Eu vou Hum, fazer uma cópia e te enviar. Daí você pode tentar fazer aí o passo a passo da Z e eu me já mandar para tenho eu corrigir. praticamente certeza que eu consigo fazer a Z. A gente pode olhar a próxima? Tenho certeza Eu que acharia bom que você dá. tentasse, porque às vezes a gente acha que vai fazer certo e faz errado, sabe? A gente só percebe algumas dificuldades quando a gente põe a mão na massa. Então, se tu puder fazer o Z aqui para mim, para eu verificar Ah, que tá tudo peraí. certo e me enviar. Deixa eu Beleza? só colocar a tabela de derivadas aqui do meu Eu te ladinho. enviei a imagem que tem todas as derivadas que você precisa. Você pode abrir lá e usar baseado naquilo. Ah, eu tava com preguiça de abrir o WhatsApp de novo, que eu fechei. Mas... Ah, tá. Não tá aberto no computador? Ai, tá, peraí, deixa eu carregar aqui. Pronto. É, eu vou precisar só da A elevado a U na situação da Z ali. Então vamos lá, deixa Isso. eu copiar aqui, abrir um novo papel aqui.
Beleza. Ai, elevador. Bom, me confirma como eu tenho Z em cima e embaixo. Na teoria, eu vou estar fazendo o mesmo processo que eu fiz em Y, digitar Regra do quociente. a regra do quociente, certo? Pois é, a Beleza. princípio sim. Ok, então a mesma coisa aqui. X, Y sobre Z. Na realidade, as duas vão ficar iguais na perspectiva do Z, né? Só vai mudar o X pelo Y. Exatamente. Bem observado. Então já fiz aqui, vou estar mandando para você, peraí. Tá? De Y vezes Y. Tá, pronto, enviei. Beleza. Vou pegar aqui. Eu não escrevi a parte do dividido sobre y elevado a 2, mas enfim, eu já escrevi aqui. Na versão que eu te enviei, não estava Então escrito. tu tá me dizendo que a resposta. Ah, tá. Pera aí. Botou a A divisão. parte de baixo você tinha que colocar o cara de baixo ao quadrado, né? É, Na sua então, é o resposta que eu final. acabei de falar. Eu só esqueci de fazer isso daí, mas eu já coloquei aqui o, o V ao quadrado embaixo. Eu esqueci porque eu fiz com pressa de fazer as derivadas, mas eu já Beleza. acertei aqui. Bem, vamos ver. Cara, vai ficar isso aqui, ali, derivada que tá em cima. Você tá derivando em Z, mas a derivada do Z não é isso aqui, não. A, de- a derivada do termo que tem Z não é isso, tá? Porque você tá derivando uma coisa que tem o Z na parte de baixo, né? Ah, Então então, vamos lá. Se vai você ser. tá derivando, viu? Por isso que é bom ser. Eu sei o que eu Hum. faço, cara. Eu sei o que eu faço. Ó, quando tu tem uma função que é um sobre Z, ou seja, o Z na parte de baixo, né? Você meio que tem que fazer uma regra do quociente só para ele, entendeu? Uhum. Vamos dizer assim, eu vou considerar uma outra coisa, uma coisa mais fácil de lidar. 2 sobre x, para poder ter um número ali, né? Pra gente não ficar trabalhando com um só. 2 sobre x. Beleza? Uhum. Era isso que tu queria derivar, certo? Só que ali era y sobre z. Mas Uhum. vamos pensar que é isso aqui. Ah, não, Dá para mas aí você vai reescrever como ficar 2 elevado a x elevado ao menos um. negativo. É, E aí fazer a regra do tombo, né? Vai ficar sim, 2 sim. menos um, x na menos 2 dividido. Bem, Pô, dividido por nada, né? Dividido por nada. não, Porque eu tô é. fazendo a regra do tombo. Caiu, subtraiu lá, acabou.
Mas dá para dar uma simplificada, né? Que vai ficar como menos 2 sobre x ao quadrado. Isso aqui, se x ao quadrado, aqui se menos, não te lembra nada, a regra do quociente. Sim, Dá pra sim. fazer pela regra do quociente também, né? Certo? Daria a mesma resposta. Uhum. Aí, no Entendeu? caso, ficaria tipo, como estava y sobre z, por exemplo, ficaria o y sobre zy elevado a z menos 1. Z Ficaria menos y sobre z ao quadrado. sobre z ao quadrado? Sim? Ah, é, porque desce ali de novo, por causa do elevado a menos 2. Ah, tá. Que nem ficou aqui, certo? Uhum, Então é isso aí. Bem, acho que essa das derivadas eram isso. Muito bem. uhum, Agora, vamos pegar outra lá, né? Deixa eu ver sim. a outra. A Um outra desenho estranho aqui. também é o meu problema com o E, que eu nunca lembro o nome dele, é visível. Ah, qual que é o problema aqui? O gráfico? Não, então, na realidade, o problema aí são duas coisas. A primeira, eu comecei essa daí, deixa eu até ver aqui. Eu comecei essa daí e aí eu organizei ela para como fazer, mas eu não sabia justamente uma coisa que eu sei agora, é que como vai ficar tudo dividido por x, quando eu fizer em relação a x, eu vou ter que fazer o linha vezes v menos v' vezes u, vou ter que fazer a regra do quociente, né? Como tem coisas em cima e embaixo, sim. Essa é uma função que tem um monte de termos, né? Você tem que tomar bastante cuidado. Talvez você vai Mas ter que aí, fazer quando eu várias estiver regras. fazendo em relação ao y, eu não tenho que fazer a regra do quociente, porque embaixo só vai ter constante, né? Exato. Beleza. Exatamente. A regra vem. E a ordem que você faz essa derivada também não importa, tá? Você vai ter que derivar em x e em y. Mas não precisa ser primeiro em y, depois em x, sabe? Você faz na Hum, ordem que você achar mais conveniente, assim. Porque quando você tem uma derivada mista, que é o caso aqui, a ordem da a ordem que você faz a conta não influencia na resposta, uhum. ok? Então faça na ordem que você achar mais apropriado. Ah, então quando tem dx dy, tipo, o resultado vai ser igual do Igual, que dy dx? mesma coisa sempre. Porque eu fiz uma que era para fazer dessas duas formas, o resultado deu igual, eu achei que era coincidência. Bom, Sim, não é coincidência não, isso é um teorema da matemática. perfeito. Ah, então resta uma ali que eu te mandei também, que seria só se sobrasse tempo, mas como sobrou, tem a do e elevado a y sobre x, e Tem que aí a fazer um gente monte de derivadas aqui. satisfazer essa igualdade, no caso. Satisfazer a igualdade é basicamente fazer todas as derivadas e ver se fazendo menos uma mais a outra vai dar esse resultado mesmo, né? Exatamente. Vamos fazer? Vamos? Tá. Deixa eu pegar aqui. Qual o Nós nome desse temos que. resumo, inclusive? Eu nunca lembro. Nome do quê? Desse E, que ele é É, 2,1, se eu não me engano, né? tem muitos nomes, né? Mas a gente costuma chamar ele de E só. Mas você pode chamar de número de Neper. Número de Neper. Perfeito, é porque eu não sei o que que ele é. Eu só sei que ele existe mesmo. Bem, ele é um número irracional que nem o pi, né? Ele tem a ver com características aí da realidade, mas na matemática ele aparece de várias formas, né? E nem o pi. E O ele é pi para aparece de várias formas. potência, via de regra, né? A É. graça dele é para medir circunferência. Ele tá sempre associado a isso, né? Mas, de modo geral, né? Ele tá. Meu, ele aparece pra caramba. Mas, assim, tem que ter uma função que quando eu obter ele aqui é meio complicado, né? Pra ti. Da mesma forma que para eu obter o pi, pra ti é meio complicado. Foi uma coisa um tanto quanto observada, né? Mas Uhum, isso aí é um papo pra outra hora. O que você precisa lembrar do E é que quando tu deriva e integra, ele permanece a mesma coisa, beleza? uhum. Muito bem. Então, nós temos que fazer as derivadas aqui. Vamos primeiro fazer a derivada em y. Vamos primeiro fazer a derivada em y. Daí é mais fácil, né? Del z, del y.
vai ser, bem, a derivada do E é simplesmente ele mesmo, vezes a derivada de quem está em cima. Isso Como eu é estou derivando em Y, 1 sobre X. sobre X. Vamos Perfeito. ver se você vai cair no bait agora. Não, Faz aí para mim a agora, derivada do X, vai lá. Não vou beleza. falar nada, eu É só a vou falar. mesma treta que aconteceu na outra aqui. Exatamente. Então não faça com pressa. Você vê Faça aqui. do jeito que você achar mais conveniente. Aí quando você achar que tá a resposta certa, me fala. Ou Tá, me manda, né? Beleza. Sem pressa. vamos ver. Tá, vai dar isso daqui. Olha, eu segui a sua dica justamente porque eu esqueci brevemente. Então espero que tenha dado certo. Aí eu usei a regra Vamos ver. quente para ele. Ficou faltando. Copiou, coisou, tá certo. Só ficou meio feio, né? Que É, você não eu colocou um esqueci o parênteses depois. aqui, né? Uhum. Nunca pode deixar um sinal com o outro do lado, assim, fica muito feio. Beleza? Beleza. Vou colocar os Ó, parênteses aqui já. agora você tem a derivada em x, você tem a derivada em y. Agora você pode fazer o que eu falei. Pegar qualquer uma dessas e derivar no outro termo. Uhum. Por exemplo, aqui, que a gente já derivou em y, você pode derivar em E x. tá mais, mais bonitinha para derivar. É, a outra aqui tá meio feia, exatamente. Então, melhor pegar essa aqui e derivar em x, mas como é um produto, regra do produto, né? É, então. Então, vá lá. Tá. É, sobre X. Aí vezes 1 sobre X. Vezes. Em vezes é o linha vezes V. É isso. O linha vezes V, V linha vezes. Hum, Tá. Um mais o outro. Então isso aqui vai dar. Hum, hum, sobre
Uhum. Aí você disse que no caso do E, o... repete ele, só que multiplicando pela derivada de cima. E aí, como a gente está em função de x, vai ficar a mesma coisa que aconteceu ali embaixo. Vou só pegar e copiar. Isso daqui, vezes 1 sobre x, mais a derivada de 1 sobre x. No caso de derivar 1 sobre x, qual regra que eu aplico que eu não lembro o nome? Bem, é a coisa que eu fiz agora há pouco, né? É aquela Deu a de menos um tacar sobre o x ao x, quadrado. menos 1 sobre x ao quadrado. É. Você também fez agora há pouco já. Uhum. É porque eu fiquei confuso justamente porque eu não lembrava que estavam sendo tratados como constante. Aí na minha cabeça ainda ficou que eram duas variáveis. Aí agora que era Aqui o y é constante, né? O x aqui é uma. X é a variável. Então, como o x está na parte de baixo, né? Regra do quociente, ou inverter o sinal, jogar para cima, passar para frente para a regra do tombo, etc. Desculpa, eu fui atrás de todo esse conteúdo em um dia. Então, Acontece. tá, eu terminei aqui, entre aspas. Eu não fiz as multiplicações, porque se eu fizer também e tiver errado, vai ser perda de tempo. Mas, tipo assim. Vamos ver. Muito bem. Tem um monte de coisas aqui, legal. Agora a questão é o seguinte: isso aí vai dar zero? Essas minhas e a tua, quando manipuladas, vão dar zero, né? Temos que ver isso. Então, veja, você fez uma boa escolha em não multiplicar, né? Por quê? Porque isso aqui vai estar multiplicado por x na frente. Tua conta está multiplicada por x na frente. Ela parece estar certa. Então, tudo isso está multiplicado por x. Portanto, dá para reescrever como vai matar esse x, mata aquele. Então vai ficar e yx menos y sobre x ao quadrado menos 1 sobre x e na yx. Agora, menos a derivada em x, que é aquilo que tu fez. Guardando parênteses. Mais a derivada em y. E aí na yx sobre x. Vamos ver. Daí poderia ficar bonito para a gente só sair cortando tudo, né? Digo, simplificando, porque minha professora odeia que fale cortando. Ó, mas aqui menos com menos dá mais, certo? Uhum, Então esse termo aqui é positivo. Esse aqui é o mesmo termo, só que negativo. Tá uhum. vendo? É que vai Y. multiplicar o x ao quadrado ali, no caso, vai dividir tudo por x ao quadrado, que nem tá ali. Pá. Sim, porque tá multiplicando, né? Então tem que dividir tudo por x ao quadrado, certo? Uhum, Então esse aqui mata com esse. Agora, esse cara aqui é positivo, é igual esse aqui. Aqui eu coloquei o x do lado, aqui eu coloquei embaixo. Mas o jeito que eu escrevo, tanto faz. A uhum. questão é que ele tá dividindo. Ah, Ok? e eu vou estar multiplicando ali o 1, então vai virar o mesmo termo e corta também. Exato. Daí a gente chega no zero, né? Que é o que a gente tinha que demonstrar, certo? Ah, é demonstrado.
CQD. Demonstrado, tá certo. Então é isso aí, cara. Então, recomendo aí que você dê mais uma treinadinha em derivadas, né? Pra ter mais confiança. Que tem algumas derivadas. Não é só uma questão de ser derivadas parciais e as coisas aqui dessa matéria específica. Tem que treinar mais as derivadinhas antigas para ter certeza do que está fazendo, beleza? Você falou Uhum, sobre regra da cadeia. Nesse assunto aqui não tem muita regra da cadeia, sabe? uhum, Então não precisa se preocupar muito com isso. Tem que só saber essas regras mais básicas ali a hora de aplicá-las, né? uhum. Beleza? Então tá Beleza, bom. Eu te enviei aqui tudo que a gente trabalhou e precisando é só chamar, beleza? tá bom. Valeu. Show de bola. A gente se fala. Abraço. Valeu.